Nós não somos religiosos, mas somos servos, somos filhos. O salmista diz, no capítulo 37, ele simplesmente diz assim: não te dignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor. E quando nós confiamos no Senhor, nós fazemos o bem. Confia no Senhor e faz o bem. Não adianta confiar em Deus e não fazer o bem. Não adianta confiar em Deus e não fazer o que é certo perante a Ele. Se nós confiarmos no Senhor e fizermos o bem, nós habitaremos na terra e verdadeiramente seremos alimentados. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ou seja, descansa no Senhor, confia nele, e Ele desejará, e Ele tirará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu futuro ao Senhor. Entrega a tua estrada ao Senhor. Entrega os teus pensamentos ao Senhor. Entrega a tua família ao Senhor. Entrega a tua preocupação ao Senhor. Entrega as tuas dúvidas ao Senhor. Entrega o teu medo ao Senhor. Entrega aquilo que te tira a paz ao Senhor. Entrega as tuas dores ao Senhor. Entrega o teu melhor ao Senhor. Uma passagem da Bíblia diz que se tudo te deves guardar, guarda o teu coração. Então entrega o teu coração nessa noite ao Senhor, sem limites, sem barreiras. Porque se entregarmos o nosso coração ao Senhor e confiar nele, tudo Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Mais uma vez ele fala: descansa no Senhor e espera somente nele. Não te dignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, e não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam do Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá, olharás para o lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que está chegando o seu dia. Mas eu quero parar
esse salmo, e só ler somente 2 versículos, o 3 e o 4. Confia no Senhor, faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Dá a mão à pessoa que está ao teu lado. Se você tiver alguém ao teu lado, coloque a mão no teu coração. Que nessa noite você possa colocar o teu coração nas mãos do Senhor. Que tu possas, como o salmista diz, olhar o teu caminho. Se o teu caminho é de bem, ou faz o bem, e se o caminho é de mal, e faz o mal. No caminho do bem, você se coloca no lugar do outro. Quer saber se você está fazendo uma coisa boa ou uma coisa ruim? É tão simples, gente. Se coloca no lugar do outro. O que o outro vai pensar com a sua atitude? A sua atitude vai magoar alguém ou vai deixar outra pessoa alegre? Aí você vai descobrir se está fazendo bem ou se está fazendo mal. Os que confiam no Senhor são como montes verdejantes. Pai amado, Deus querido, nós estamos na Tua presença e Te agradecemos por estarmos na Tua presença, porque o dia que nós sairmos dela, com certeza pereceremos. Eu ouço muitas pessoas falarem: Senhor, no início das suas orações, entro em Tua presença. Não, Pai, nós vivemos na Tua presença, porque a Tua palavra diz que o nosso coração é morada do Deus Altíssimo, que nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, ó Deus, se vivemos, meu Deus, em unidade, se vivemos, meu Deus, em quantidade e qualidade, e se sobre as nossas vidas tem um propósito, Pai, nós não podemos parar, porque estamos fazendo uma grande obra. Pai, tudo te pertence, tudo é teu, tudo é teu. A nossa família é tua, o nosso coração é teu, os nossos filhos te pertencem. Nós não temos nada e não somos nada, Pai, porque, como a Tua palavra mesmo diz, nós somos pó, e do pó voltaremos. Mas nesta noite, Pai, nós queremos descer e dizer: Abba, Pai, Tu és lindo, Tu és santo, Tu és soberano. Toma os nossos irmãos da direita, da esquerda, da frente e trás. Abençoa-os, Senhor. Abençoa aqueles que se encontram tristes, cabisbaixos. Abençoa, Senhor, aqueles que não conseguem fazer o bem. Abençoa, meu Deus, os nossos inimigos, para que os nossos inimigos, ó Deus, eles possam olhar para nós e serem transformados pelo poder do Teu Santo Espírito. Pai, toma o coração de cada um dos meus irmãos nessa noite, e o coração dos meus irmãos seja, ó Deus, para Te louvar, para Te adorar e para engrandecer o Teu nome. Nós colocamos nesta noite, ó Deus, os nossos familiares nas Tuas mãos. Nós colocamos os nossos filhos nas Tuas mãos. Nós colocamos aqueles que nós deixamos em casa nas Tuas mãos. Nós colocamos nesta noite também todos aqueles que já fizeram parte desta grande família. Todos aqueles, meu Deus, que estão perdidos. Todos os filhos pródigos, ó Deus, e todas as ovelhas perdidas, nós colocamos em Tuas mãos nesta noite. E Te pedimos, ó Deus, inclina o Teu ouvido nesta noite. Abre os Teus olhos, Pai, e ouve as nossas orações. Pai, Tu tens falado que este local, ó Deus, é uma fonte
que passa o teu rio e que tens alimentar e irá alimentar muitas e muitas e muitas e muitas almas. Aqui está o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Que nesta noite os céus se abram, Pai. Aceita, ó Deus, os nossos louvores. Aceita, ó Deus, o melhor de nós. E te pedimos que tu traga, ó Deus, para os nossos corações nesta noite, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que é rema. Usa, meu Deus, o ministro que irá trazer a tua palavra nesta noite. Que os corações do teu povo estejam preparados para ouvir a tua mensagem, Deus. Aceita, Senhor. Aceita, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Traga o teu povo de perto e de longe. Livra-os, Senhor, de todo acidente, de todo incidente. Mas te pedimos nesta noite, ó Deus, que almas se rendam aos teus pés, que vidas verdadeiramente se convertam a ti, ó Pai, para a glória do teu nome. Nós repreendemos toda ação contrária, todo espírito contrário, todo espírito que não te louva, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus. Todo espírito que não te louva, nós repreendemos no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus, queridos. Aleluia. Saudamos a amada igreja da paz, Senhor. Amém. Vamos estar louvando o nome do Senhor essa noite. Yeah.
coração e sejamos transformados pelo Espírito Santo, sejamos libertos pelo Espírito Santo, que possamos sentir nessa noite o transbordar do Senhor nas nossas vidas. Sem tua
te conhecer. Todo meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, Deus! E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia. Esse mesmo Espírito, vamos declarar que o Senhor, Ele é grande. Que grande é o Senhor e grandes coisas Ele tem feito pelas nossas vidas. Quantos aqui podem declarar o quanto Deus é grande, o quanto Deus é tremendo, o quanto Deus é soberano? É o Senhor e muito na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e é o Senhor da cidade do nosso Deus, a alegria de toda a é o Senhor em que nós temos a e que nos ajuda por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
teu nome engrandecer. Em uma só voz, declare, aleluia. E agradecer-te Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aplauda o nome dele essa noite, aleluia. Senhor, Deus, agradecemos, Senhor. Mais uma vez, Senhor, pelo teu louvor nessa noite, Senhor. Pelo louvor que o Senhor de vida, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, nessa noite, Senhor, para estar aqui, Senhor, adorando, Senhor, o teu nome, Senhor, louvando, Senhor, o teu nome, Senhor. Que esse louvor, Senhor, nessa noite, Senhor, possa, Senhor, ser uma verdade, Senhor, em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, fluir, Senhor, sobre esse lugar, Senhor, como Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, nesse lugar, Senhor, como foi dito, Senhor, no primeiro louvor, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, crescer, Senhor, em nós, Senhor, como foi dito, Senhor, no segundo louvor, Senhor. Nos liberta, Senhor, dos nossos erros, Senhor, das nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pois nós somos humanos, Senhor, somos carentes de Ti, Senhor. Somos carentes, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Somos carentes, Senhor, do Teu amor, Senhor. Somos carentes, Senhor, da Tua presença, Senhor. Somos carentes, Senhor, da Tua paternidade, Senhor, em nome de Jesus. Então, Senhor, pelo Teu poder, Senhor, pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, habita, Senhor, em nós, Senhor, mais uma vez, Senhor, essa noite, Senhor. Pois grande, Senhor, és Tu, Senhor. Grande, Senhor, és Tu, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, essa noite, Senhor. É isso que eu te agradeço, te louvo, Senhor, e agradecemos, Senhor, com uma salva de palmas, Senhor, para Ti, Senhor, essa noite, Senhor, amém. Aleluia. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Queridos, ontem, sábado, nós fomos a Guapimirim, passamos o dia praticamente rodando de carro, procurando nosso local de retiro. Já está praticamente fechado o local do retiro. Eu quero ver o engajamento de todos, jovens, senhoras, mulheres. O retiro é de todos. Amém, querido? Você vê amém? Amém. O retiro local tem piscina, tem campo de futebol. Então vamos ver se vai dar tudo certo. Porque nós temos que sair. A igreja está muito parada. E quando nós olhamos uma igreja parada, nós começamos a ver o que está acontecendo à direita, na esquerda, e esquecemos de olhar para cima. A palavra de Deus, eu queria que vocês dessem uma palavra virar rapidamente para a igreja. Em Gênesis capítulo 11. Diz assim: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Falamos juntos. Mesma língua e mesma fala. Verso 7. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Diga assim: um não entenda a língua do outro. Vamos anteceder o verso 6, que diz assim: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é, e o que começam a fazer agora, não haverá restrição. Dizem: não haverá restrição. Não haverá restrição. Então, quando o povo tem a mesma língua, não há o quê? Restrição. Quando o povo tem a mesma língua, Não há restrição. no Antigo Testamento, quando o povo se uniu lá na Torre de Babel, numa mesma língua, não tinham restrições. Então vamos abrir as nossas Bíblias agora, por favor, em Efésios. Vocês reparam que
No Velho Testamento, quando o povo tinha a mesma língua, Deus não brincou, Deus ficou triste. E Deus separou cada um em diversas línguas. Porque tudo que eles quisessem fazer, eles não teriam restrições, dariam certo. Quando Jesus Cristo veio, Ele unificou todos nós com a intenção que todos nós tivéssemos o mesmo Espírito, o mesmo pensamento, uma mesma direção, o mesmo coração. E Ele diz, Efésios capítulo 4: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como que é digno da vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar o que, gente? A unidade. Vamos lá. Guardando a Unidade. unidade significa União. união, um só. Lá no Antigo, Deus separa diversas línguas. Com Jesus, Ele fala um só. E Ele continua procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aquilo que eu não quero para mim, eu não vou querer para o. Quer saber se você, como eu estou fazendo bem? É me colocando no colocar do outro. Se eu me colocar no lugar do outro, vou saber se estou fazendo o bem ou não. Aquilo que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só, mais gente, um só, continuando, um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ou seja, queridos, só existe um batismo na igreja, só existe um Deus, só existe um Espírito, só existe um Senhor, só existe um Pai. Não existe o meu Deus, que é diferente do seu Deus, o meu batismo, diferente do seu batismo. É uma só união, é um só propósito. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Isso é importante, muitas pessoas não entendem. Mas a graça, que nós estamos pregando toda a graça há bastante tempo, o que é graça, gente? Vamos lá, igreja? O que é graça? Eu não merecia, mas o amor de Deus me constrange e me abençoa. A graça me foi dada, ou foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O dom é meu? Gente, o dom é meu? Igreja? Não, o dom não é meu. O dom de quem? De Cristo. O fruto é meu? Sim. O fruto é meu. Glória a Deus, missionário, isso aí. O fruto é meu. Eu gero frutos, mas eu gero dom? Eu não gero dom. Posso vir a gerar dom? Não, mas eu posso estar disponível para que Deus venha gerar dom em mim. Como? Cumprindo a sua palavra, colocando Deus como um só Deus, um só batismo, uma só fé, um só Espírito, onde eu não olho para a direita, eu não olho para a esquerda, mas eu olho para onde? Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, é ali que vem o meu socorro. É isso que nós temos que entender. Então, por que eu estou trazendo, gente?
Nós estamos em uma nova era, uma nova etapa na nossa igreja. Coisas novas Deus está fazendo. E eu estou batendo sempre na mesma tecla. Coisas novas Deus está fazendo. E eu acredito naquilo que Deus colocou nos nossos corações, que aqui tem um rio de águas vivas, onde o povo está tendo águas frescas, e essa água iria alimentar muitas e muitas vidas. Mas a vocação que Deus lhe chamou, ela tem que ser viva e tem que ser colocada em prática. Porque quando nós colocamos isso em prática, nós somos como este rio, aonde nós passarmos, vidas serão alimentadas. Você pode levantar a mão para o Senhor e dar glória a Deus? Como está a sua vocação? Como está o seu ministério? Como está aquilo que Deus chamou? O que você tem feito para a obra do Senhor? Tem deixado as coisas velhas para trás e tem colocado a obra do Senhor em primeiro lugar? E o que é colocar a obra de Deus em primeiro lugar? Você tem colocado, tem entendido que quando eu olho para o meu irmão, eu tenho que ver o sangue de Jesus? E que eu falei duas coisas aqui essa semana para uma pessoa, e depois todos saberão. Há uma grande diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo. Há uma grande diferença entre a ovelha perdida e o filho pródigo. Vou fazer uma pergunta rápida para a igreja. Quem já viveu isso no culto, onde o pregador prega, seja lá quem for, e você que está ouvindo, como nós muitas vezes, uma vez estou aqui, outra vez estou ali. Agora eu estou aqui. Tem horas que eu estou ali. Que o pregador prega, que dá vontade de você levantar a mão e falar assim: por favor, me explica que eu não entendi nada. Quem já deu vontade de fazer isso? Todo mundo, não é isso? Não é verdade? Não entendi. Já deu vontade da noite? Muitas vezes, né? De você, a pessoa está pregando, você fala assim: irmão, da onde você tirou isso? Por favor, me explica. Aí eu faço uma pergunta à amada igreja, tá? Num culto de domingo eu vou fazer essa pergunta. Olha só, você acha isso errado? Eu falei essa pergunta? É errado, né? Quem acha que é certo? Todos nós devemos dizer que é errado, não é isso? Sim ou não, gente? Estamos aqui perguntando. A igreja de Cristo, estamos perguntando. É errado. Porque você de repente vai constranger. Pastor André, qual a sua opinião? Se você está pregando, alguém levanta a mão e fala assim: pastor, me explica isso, o senhor acabou de falar que eu não entendi. Seria errado ou seria o quê? Durante a administração? É. Eu acho. A pessoa vai levantar a mão. Eu não acho errado. Não, sinceramente, eu não acho errado. Vai justifica. Por quê? Porque se eu estou pregando e a pessoa levanta a mão, é porque ela está prestando atenção. Se ela está prestando atenção e não entendeu, a minha obrigação é explicar. Amados, vocês observem que são dois pastores, ou outras pessoas, que cada um tem sua opinião. Então o que acontece? Eu estava conversando com o pastor e eu acho isso importante. Queremos aprender. Não adianta você entrar aqui, a pessoa prega e chega ali fora e não entendeu nada. E fica com mais confusão ainda. E se a pessoa não pregar em Deus, e você que conhece um pouquinho mais da palavra, fala assim: meu Deus, totalmente fora. Não esquecendo que aqui tem pessoas que estudam a palavra. E se tiver algum visitante que conhece a palavra, e a palavra está sendo gravada e levada para os 4 cantos da terra, vai falar assim: meu irmão, a sua igreja só prega heresia. Aí você fala: por quê? Porque é por disso. Você concorda ou não? Então por que você deixou pregar? Você me levantou a mão. Mas aonde eu quero chegar com isso, gente? Onde eu quero chegar com isso? Às terças-feiras, a partir de agosto, nós teremos o culto da palavra. Terça-feira teremos o culto da palavra. E nós estaremos pregando. E qualquer entendimento fora, a pessoa levanta a mão e o pastor, ou a pessoa que vai estar aqui dirigindo, pregando, vai explicar. Isso não vai acontecer nos demais cultos. Vai gravar isso não, né? Não.
tua igreja, mas vai ter não teria problema. Mas o que eu quero falar, o que eu quero deixar com isso? Às terças-feiras nós teremos ensinamento da palavra. Vocês terão? Levantar a mão e perguntar. Agora, não agora, no culto de terça-feira, meu irmão. Quê? Teremos diversos pastores aqui, vocês vão ver outros pastores que entendam a palavra. O negócio, queridos, preste bem atenção no que eu quero falar. Preste bem atenção no que eu quero falar. Pastores vão pregar terça-feira aqui, só pessoas que conhecem a palavra, estudam a palavra. Não é eu acho, eu penso, não é. Pode ter certeza. Porque o que mais eu vejo são essas coisas. Eu acho, eu penso. Exemplo, eu tive ontem uma formatura, pode deixar ele. Eu tive ontem uma formatura que eu fiquei muito encantado. O que me encantou nessa formatura? Acabou a formatura, a fila para novas turmas, praticamente não tinha gente. Não tinha gente. Porque a igreja lá, as pessoas eram sem sede de querer aprender. Eu falei, gente, que lindo. Sede de querer aprender. E a palavra de Deus nos diz isso. Que as bênçãos, elas vêm conforme o ensinamento. Ensina o caminho enquanto a criança é pequena. Ensina enquanto você está crescendo. Quem tem mais de 10 anos de igreja? Aí vai levantar 1, 2, 3. Você conhece bem a palavra de Deus? E o que nos falta conhecer a palavra de Deus? É ensinamento, estudar, buscar. E eu falei assim, eu ouvi tantos testemunhos, que eu falei, Jesus, os pastores que não sabiam ministrar na sua casa, os seus sacerdotes, não sabem nem lidar com a sua esposa, com o seu esposo, com suas mulheres, estavam traumatizadas. Literalmente traumatizadas, que passavam seus traumas, mas não sabiam, que nunca foram curadas. Homens que nunca foram curados, que não foram criados por pai e não tinham um referencial de pai. O referencial de pai, de homem, era que encontrava na rua e passou para o seu lar, para a sua casa. Então, tem muitas coisas que nós temos que aprender e buscar o crescimento do nosso ministério. O que você tem feito com o teu ministério, com a tua chamada? Na igreja local, em Jerusalém. Jerusalém é aqui. É local onde você aprende. E você vai passar pelas lutas, pelas dificuldades para ir para a Judéia, para Samaria. Mas o que está acontecendo, muitas vezes nós queremos ir para Samaria, nós não conseguimos aguentar os problemas de Jerusalém. Somos pequeninos. Aí nós estamos com a palavra de Deus como um vento, que vai para lá e vai para cá, vai para lá e vai para cá. E cadê o crescimento? Quem eu sou realmente no ministério? Para Deus. Quem eu sou? Como as pessoas me olham? Isso é importante. Como Jesus me olha? Eu e você somos verdadeiramente homens e mulheres cheios da graça de Deus. Amém, gente? Amém. Pastor André, vem dar os anúncios, por favor. Sexta-feira nós teremos nossa mini vigília. É nossa primeira mini vigília. Eu aguardo a todos. Nós valorizamos muito a grama do vizinho. Valorize as coisas da tua igreja, porque você faz parte dessa grande família que irá morar nos céus. Se você faz parte, você é integrante disso aqui. Amém, queridos? Saúde a igreja de Cristo com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Na verdade, os anúncios são basicamente isso, né? A nossa mini vigília, a gente vai estar divulgando nas nossas mídias, e quem puder compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente multiplica a informação. Amém?
Foi que não, amém. No sábado, dia 1º, é sábado, né? Dia 1º, vai ter a ordenação do Fábio aqui. A igreja dele vai vir para cá para a gente poder ordenar ele aqui. Os cultos, né? De quinta, que está sendo uma bênção, está sendo um divisor de águas, como o pastor mesmo falou. Rios de água viva estão sendo nascendo aqui nesse santuário. Os cultos de sextas, eu fico sabendo, né? Eu escuto as informações, porque ovelha gera ovelha, não tem como, não existe outra forma de uma igreja expandir, crescer, a não ser ovelha gerando ovelha. E a gente escuta os testemunhos do culto de quinta, a gente vem, eu venho, pelo menos eu venho no culto de quinta, que é o culto que eu posso vir, aí escuto o testemunho do culto de terça, aí eu venho no culto de domingo. Então isso, a gente vai vendo o crescimento verdadeiramente da igreja. Amém? Então eu convido você, se não pode vir na quinta às 19h30, vem na terça, na sexta às 15 horas. Não pode vir na quinta e na sexta, vem no domingo às 19h15, mas não deixe de vir à igreja, para não somente para alimentar o seu espírito, mas também para trazer bênçãos para a sua vida, para a sua casa e para o seu lar. Amém? Gabriel, quem vai louvar no ofertório? Amém? Fica ligado aí. Você vai subir? Por que não foi subir? Então vem cá. Não falou nada? Desculpa, meu amor. Você me perdoa, meu amor. Vem aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu queria que você colocasse de pé, estendesse a mão para esses pequeninos que estarão subindo agora para a salinha. Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, colocando esses pequeninos, Senhor, perante a face da Tua glória, Senhor, para que Tu possa, Senhor, derramar nesta noite, Senhor, através da vida da diaconisa Juscelia, Senhor, conhecimento bíblico para a vida de cada um deles, Senhor, porque verdadeiramente eles não representam somente a família que está aqui hoje, mas eles representam, Senhor, a família que eles irão construir no futuro, Pai. E aqui, Senhor, verdadeiramente está sendo plantado, Senhor, um pouco do Teu reino no coraçãozinho de cada um deles, Pai, que Tu possa abençoá-los, Pai, rico e abundantemente. Da mesma forma, a professora que estará ministrando a aulinha para eles, Pai. É isso que eu te peço, te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. A igreja que concorda diz: amém. Amém. Marta, distribui esse envelope para mim, por favor. E aí, Gabriel? É você mesmo? Glória a Deus. Te amo, Cristo. Enquanto a equipe de louvor se posiciona, Martinha, distribui os envelopes para mim, por favor. O Marcos vai distribuir. Glória a Deus por isso. E só para endossar, né, nós vamos estar distribuindo os envelopes de dízimo e de ofertas. Verdadeiramente, essa igreja, a manutenção da igreja, ela é feita com o nosso dízimo e com as nossas ofertas. E verdadeiramente, quando a gente abençoa a casa do Senhor, automaticamente o Senhor nos abençoa de uma forma singular. Então, nesse momento, dê o seu melhor. Você que está me vendo pela internet, eu não sei se você está vendo ao vivo ou se você está vendo gravado, mas abençoe essa obra de amor, porque com certeza o amor, a generosidade, ela faz um ciclo. Em algum momento ela vai chegar em você. Amém? Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço irmãos para ficarem de pé, para a gente estar louvando mais uma vez. Peço a ajuda da igreja. Aleluia. Quem sabe louva essa noite, aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso
seguir. Em uma só voz. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia, Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai. Eu preciso de Ti, ó Pai. Os filhos clamam por Ti nessa noite, Senhor, aleluia. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Glória! Aleluia, glória a Deus. Gabriel, pode ficar com o microfone na mão. Ora pelos dízimos, ora pelas ofertas. Aleluia, eu peço aos irmãos para levantar de envelope pro alto. Aleluia, Senhor, aqui, Senhor, estamos teus servos, Senhor, mais uma vez, Senhor. Aleluia, Senhor, dando, Senhor, aquilo, Senhor, que conforme, Senhor, o teu coração pede, Senhor, em nome de Jesus, conforme, Senhor, o coração, Senhor, dele, Senhor, em tua, Senhor, essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, a nossa oferta essa noite, Senhor, tanto, Senhor, esse valor, Senhor, que está nos envelopes, Senhor, quanto o nosso louvor essa noite, Senhor, que foi, Senhor, como oferta para Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Toma, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nossa casa, Senhor. Toma, Senhor, em nome de Jesus, nosso suprimento, Senhor, em nome de Jesus, pois nós cremos, Senhor, que o Senhor é aquele, Senhor, em nome de Jesus, que nos dá força, Senhor, em nome de Jesus, que nos dá ânimo, Senhor, para trabalhar, Senhor, para buscar, Senhor, o suor, Senhor, do nosso rosto, que o Senhor trabalha, Senhor, o suor no nosso rosto, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Enquanto você vai trazendo o seu envelope para cá, para ofertar ao Senhor, nós vamos nos preparando para escutar a mensagem vinda direto do trono da glória com o nosso amado pastor Lorival. Queria pedir para a missionária Sueli vir aqui à frente para estar orando pelo pregador da noite, o nosso amado pastor Lorival. Que a igreja se colocasse de pé só mais um pouquinho, só para esse momento em que nós vamos estar nos preparando para a palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido,
Em primeiro lugar, toma a tua igreja nas tuas mãos como reverência da tua palavra, Deus. Que todos estejam de pé, meu Senhor da glória, porque o Senhor tem dado saúde ao teu povo, Senhor. Agora eu venho te pedir, Senhor, abençoa o teu servo, ser com ele, Pai amado. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor quer falar esta noite, Senhor, venha através de teus servos para os nossos corações. Senhor, que ele diminua para que o teu Espírito Santo cresça, que a palavra alcance os nossos corações, Pai. Pode ser, Senhor, que a palavra não seja, Senhor, aquilo que nós estamos esperando, mas com certeza, Senhor, será aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nesta noite, Pai. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a termos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 21 ao 24. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ele viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Podem sentar, irmãos. Glória a Deus. Gostaria de deixar como título para essa mensagem de hoje, que eu trouxe para a igreja, e para o meu coração também, como título, Enoque, um caminhante. Estamos diante de um homem cuja Bíblia não fala muita coisa sobre ele. Aliás, tem muito poucas referências falando sobre esse homem chamado Enoque. Mas se a gente parar para analisar a vida desse homem chamado Enoque, nós podemos tirar grandes lições para nossas vidas e adquirir muito conhecimento através da vida desse homem chamado Enoque. Amados, quando eu comecei a meditar sobre a vida deste homem chamado Enoque, uma primeira coisa que me chamou a atenção sobre a vida dele foi o significado do seu nome. Enoque, o significado dele significa o iniciado, o dedicado, ou o consagrado. E me chamou a atenção esse fato porque eu fiquei pensando assim, como é que pode? O que aconteceu para que esse homem chamado Enoque andasse com Deus? O que aconteceu na vida desse homem para que Deus achasse graça nele e não deixasse ele passar pela morte e o arrebatasse? E aquelas coisas começaram a voar dentro da minha mente. E quando eu comecei a meditar sobre isso, eu comecei a ver que, em primeiro lugar, Enoque, ele teve um encontro com Deus, depois de 66 anos. Se você observou a palavra que foi lida, a palavra diz que Enoque começou a andar com Deus depois que ele teve um filho chamado Matusalém. Se você observar a palavra, você vai ver que ele realmente começou a andar com Deus depois que ele teve esse filho. E aí, esse fato de ter um filho fez toda a diferença na vida desse homem chamado Enoque. Meu querido, Enoque, quando ele andou aqui nessa terra, quando ele começou a pisar nesse solo, quando ele começou a caminhar nessa terra, quando ele começou a crescer, quando ele começou a se desenvolver, o mundo daquela época, na época de Enoque, não era diferente do que a gente vê hoje em dia. Aquele povo que estava circunvizinhando ali, que vivia em torno da pessoa de Enoque, era um povo corrompido.
Era um povo que estava distanciado de Deus. Era um povo que não queria saber nada de Deus. E se você olhar aqui no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 21 e 24, diz assim: como estava, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação e dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Quer dizer que na época de Enoque existia violência? Existia. Quer dizer que na época de Enoque existia promiscuidade sexual? Existia. Quer dizer que na época de Enoque as pessoas se afastaram de Deus? Sim, se afastaram de Deus. E quando eu paro para pensar na situação em que Enoque vivia, meu querido, eu fico imaginando como é difícil a pessoa andar neste mundo, diante de tanta mazela, diante de tanta coisa ruim, diante de tanta sujeira, e não se contaminar. E eu creio que Enoque, em determinado momento da vida dele, ele teve que tomar uma decisão de que para que lado ele deveria ir. Mas a palavra que eu estava estudando, sabe, me chamou a atenção para uma outra coisa. Eu falei assim: será que tem como traçar um paralelo entre o que Enoque vivia e o que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Aí eu andei pesquisando, andei vendo, e cheguei aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32, que diz assim. Acompanhe comigo quem puder, por gentileza. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagens de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso, também Deus os entregou as consequências de seus corações, a imundícia, para desonrar seus corpos entre si, pois mudaram a verdade do Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Esse era o quadro há 2000 anos atrás. E esse era o quadro também na época de Enoque. Enoque viveu tudo isso na época dele. Há 2000 anos atrás, Paulo escreveu sobre isso. E nos dias de hoje, nós também estamos passando por tudo isso. E o que isso nos chama a atenção sobre a vida deste homem chamado Enoque? Meu querido, do mesmo modo que há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus disse que nós teríamos que tomar uma decisão, na época de Enoque, ele também teve que tomar uma decisão. Ele não podia ficar em cima do muro. Ele não podia ser morno. Ele não podia ser morno. Ou ele tinha que ser quente, ou ele tinha que ser frio.
Porque se ele fosse morno, conforme diz a palavra de Deus, ele iria ser vomitado. E quando eu penso nessa palavra vomitado, sabe o que me vem à cabeça? Se você tem um prato de comida em cima da mesa, você tem como vomitar aquele prato de comida? Não. Mas se você coloca aquele prato de comida para dentro, você tem como colocar ele para fora? Tem. Isso me chamou a atenção. Porque essa palavra vomitado não é para quem está fora, é para quem está dentro. E a gente tem que tomar cuidado para não ser vomitado por Deus, para não ser lançado fora, para não ficar fora da presença de Deus, porque a palavra de Deus ela é clara. Se você for morno, meu querido, você vai ser vomitado. Então aconselho aos irmãos a buscarmos o Senhor cada dia e procurarmos aquecer na presença do Senhor. Enoque tinha que tomar uma decisão. Mas como tomar uma decisão, meu querido? Como se chegar a Deus sem ter conhecimento de Deus, sem saber nada de Deus? Amados, aquela humanidade na época de Enoque, ela tinha um grande privilégio. Um grande privilégio. E que privilégio era esse? Um privilégio que poucas pessoas souberam aproveitar. E a gente tem que aproveitar os privilégios que a vida espiritual nos apresenta. Naquela época em que Enoque nasceu, Adão estava com aproximadamente 600 anos. Mais ou menos por aí, uns 600 anos. Se Adão morreu em torno de 900 anos, isso significa que Enoque viveu um bom tempo na época do seu avô. Todo mundo aqui tem avô? Ou já teve? Tem, né? Você já teve aquela experiência de você sentar no cantinho e ficar escutando o seu avô contando história para você? Quem aqui já teve essa experiência? Acredito que muita gente teve. Eu, quando era garoto, eu gostava de sentar e ouvir a minha avó falando comigo. E quando ela não lia para mim o Salmo 23, que eu sempre pedia para ela ler, ela começava a contar histórias da época dela, do lugar onde ela vivia, da fazenda que ela vivia, dos animais com que ela convivia, do sobrenatural que ela viveu. E eu ficava assim, olhando assim, aquelas historinhas assim, prestando atenção em tudo que a minha avó falava. E sabe de uma coisa? Dentro da minha mente se formavam imagens. Eu ficava imaginando a floresta que existia na fazenda da minha avó. Eu ficava formando imagens dos animais que conviviam com a minha avó. Eu ficava formando imagens das coisas que a minha avó passava naquele ambiente da fazenda, e ficava pensando, puxa vida, se a minha avó ainda tivesse a fazenda, hoje em dia eu seria fazendeiro e estaria vivendo todas essas histórias que ela está me contando. E eu acredito que Enoque, um dia, ele deve ter dito assim: mãe, eu quero conhecer o meu avô. Ah, o seu avô? Sim, o seu avô está aqui. Não, eu quero conhecer o meu tataravô. Eu quero conhecer Adão. Você quer conhecer o vovô Adão? Quero, então vou te levar até ele. E eu creio que Enoque, ele chegou diante de Adão um dia e chegou: vovô? Pois não, quem é você? Eu sou Enoque, seu neto. Sou o seu tataraneto. Pois não, meu netinho querido. Aí ele chegou lá, pegou na mãozinha do avô e falou assim: a bênção, vô. Aí ele disse assim, ó: Deus te abençoe. Aí ele chega assim: vovô, me diz uma coisa, me conta a sua história. Como é que o senhor vivia? De onde você veio? O que aconteceu? E aí imagino aqui na minha mente aquele Enoque ainda como criança, como garoto, sentado do jeito que eu ficava quando eu ouvia minha avó falando, e ouvindo Adão começando a contar histórias para ele. E Adão falou só assim: olha, meu neto, eu vim de um lugar chamado Jardim do Éden. Como era esse lugar, vovô? Era o lugar mais lindo que você já possa imaginar. Não existe lugar parecido na face da terra. É mesmo, vovô? Conta mais, vovô. Ele dizia assim: naquele lugar, meu filho, eu não precisava
colocar calos nos meus dedos para trabalhar. Por que, vovô? Porque existia lá árvores frutíferas que quando eu sentia fome, eu levantava a minha mão, pegava a fruta e comia. É mesmo, vovô? Era assim? Era. O que mais, vovô? Lá não existiam espinhos. Se não existiam espinhos, eu não tinha onde me machucar. Se não tinha onde me machucar, lá eu não sentia dor. É mesmo, vovô? É assim, meu filho. E o que mais, vovô, que o senhor pode me contar a respeito desse jardim do Éden, desse paraíso maravilhoso que o senhor viveu? Aí ele chegava para ele e dizia assim: Enoque, meu neto, eu vou te dizer uma coisa. O meu trabalho lá era colocar nome em todos os animais. Todos os animais que você está vendo aí andando aí pela terra, fui eu que coloquei o nome neles. Deus mandava os animais para mim e eu ali colocava o nome dos animais. Deus me tem inteligência, capacidade para fazer tudo isso. É mesmo, vovô? É. E o que mais de maravilhoso tinha nesse jardim do Éden? Aí nesse momento eu imagino o avô abaixando a cabeça e até escorrendo uma lágrima dos olhos dele. E ele dizendo assim: o que tinha de mais maravilhoso nesse jardim do Éden era quando eu andava com Deus. E eu creio que essa palavra entrou no coração de Enoque. Se você ler aqui no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: e ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que é que Deus fazia pela viração do dia no jardim do Éden? Ele ia passear pelo jardim e andar lado a lado com Adão. E eu imagino até Enoque chegando assim: vovô, o senhor andou com Deus? E ele olhando para ele assim, dizendo assim: é, meu neto, eu andei com Deus. E como era andar com Deus? Andar com Deus, meu neto, é maravilhoso. Quando você anda com Deus, você não sente ira. Quando você anda com Deus, você não sente raiva. Quando você anda com Deus, você sente paz. Quando você anda com Deus, você sente um amor tão profundo e inexplicável que amor nenhum no mundo tem quando explicar o amor de Deus. Quando você anda com Deus, meu filho, você esquece tudo que está à sua volta. Você não quer mais nada. Você só quer andar com Deus. E eu tracei esse paralelo dessa distração que eu estou passando para vocês, porque a própria palavra inicial diz que Enoque andou com Deus. De onde ele tirou essa ideia de andar com Deus? Ele só poderia ter tirado essa ideia de andar com Deus da cabeça do avô dele, de Adão. Por quê? Porque Adão andava com Deus. E eu imagino também que Enoque cresceu com isso dentro do seu coração. Puxa vida, eu queria tanto andar com Deus. Puxa vida, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Puxa vida, eu queria tanto sentir a presença de Deus. A história que Enoque ouviu do seu avô acendeu um desejo profundo no coração de Enoque de andar com Deus. Mas um desejo tão profundo, um desejo tão grande, que ele começou a buscar a Deus. Sabe o que eu entendo quando eu li essa passagem aqui? Eu entendo o seguinte: que Deus só anda com aquele que o busca. Aleluia. Você, quando veio aqui para essa noite, para este culto abençoado, o que é que você colocou de desejo no seu coração? Creio que no íntimo, no teu íntimo, você deve ter dito assim: eu vou para a igreja hoje porque eu quero sentir a presença de Deus. Eu vou para a igreja hoje porque eu quero ver o mover de Deus. Eu vou para a igreja hoje porque eu quero buscar a Deus. Você está buscando a Deus, meu querido? Está mesmo? Se você está buscando a Deus, então sinta a presença de Deus. Deixa Deus passear no teu ser, como foi dito no louvor que foi cantado aqui nessa noite. Deixa Ele entrar na sua vida, como foi cantado aqui no final. Deixa Ele entrar na sua casa. Deixa Ele fazer moradia.
Enoque, ele sentiu um desejo profundo de conhecer a Deus. Ele foi apresentado a Deus pelo tio dele, pelo avô dele, por Adão, que ainda estava vivo. Agora você imagina que Enoque escuta aquela palavra, Enoque busca Deus, Enoque está com Deus, e aquilo ali começa a criar Deus dentro de Enoque, a ponto que Deus começa a observar a pessoa do próprio Enoque. E um dia Deus se revela para Enoque quando ele tem exatamente 65 anos de idade. Olha só que coisa maravilhosa. Aos 65 anos de idade, Deus vai se revelar para Enoque através do nascimento do seu filho, chamado Matusalém. Quando Matusalém nasce, Enoque ele tem um encontro com Deus. Enoque tem uma revelação da parte de Deus. Você sabe o que significa o nome Matusalém? Não significa o homem que viveu mais tempo na face da terra, não. Literalmente, o nome Matusalém significa: sua morte trará o juízo de Deus. É isso que significa. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, meu querido: que quando Matusalém nasceu, Deus deu a Enoque uma visão do que estava para acontecer na terra naqueles tempos. E durante 300 anos, Enoque pregou a palavra de Deus. Os 300 anos que Enoque andou com Deus, Enoque não deixou nenhum dia de pregar a palavra de Deus e de buscar a presença de Deus. Nenhum dia. Mas para Enoque era fácil naquela época. Ele não vivia no tempo que eu vivo hoje, ele não tinha as responsabilidades que eu tenho hoje, ele não sabia que eu tenho que ganhar dinheiro, ele não sabia que eu tenho que cuidar de uma família. Amado, lê o que foi dito aqui no inicial. Ele gerou filhos e gerou filhas, ou seja, ele tinha responsabilidades também, mas as suas responsabilidades não o impediam de fazer a obra de Deus, não o impediu de colocar Deus em segundo plano, não o impediu de deixar que ele fosse para a casa de Deus, não o impediu de criar subterfúgio, dizendo: não, Deus, hoje eu não vou não porque eu estou cansado. Eita Deus! Ele simplesmente, todo dia, ele tinha sede de Deus. E à medida que ele ia caminhando com Deus, mais Deus ia se apresentando para ele, mais Deus ia se chegando a ele. E ele andou tanto com Deus e pregou tanto a palavra de Deus, que Deus pensou assim: não posso deixar esse homem aí. Esse homem ele é muito justo, esse homem ele é muito correto, esse homem ele faz muito a minha palavra. Aí você diz assim: mas pastor Olival, onde está escrito isso que Enoque ele pregou a palavra de Deus? Porque o texto que o senhor leu não fala sobre isso. Se você chegar aqui no livro de Judas, capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de santos. Enoque teve uma visão profunda das coisas de Deus, do que iria acontecer e do que estava para vir. Depois de 300 anos, Deus olhou para Enoque e falou assim: chega, Enoque, você já pregou demais. Chega, Enoque, você já falou demais. Aí Deus pegou Enoque e o levou para si. E Enoque não passou pela morte. Enoque foi arrebatado. Quando eu olho para a vida de Enoque, fico pensando assim: Jesus, de repente nem precisava, se a gente fosse tão dedicado quanto Enoque, da gente passar pela morte. Se a gente fosse tão determinado quanto Enoque foi, durante 300 anos de vida que ele viveu servindo a Deus, talvez Deus também nos arrebatasse também, a gente nem precisasse passar por isso.
Aí tem gente que pode até questionar e dizer assim: não, mas Enoque morreu, meu querido. Não morreu não. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, para que você entenda que Enoque não passou pela morte. Diz assim: ô Jesus, perdi aqui a beirada do negócio. Pera, só um minuto, queridos. Aqui. Ele viu Enoque. Achou ali? Olha glória. Diz ali, ó: pela fé, Enoque foi trasladado, não para ver a morte. Ele não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Que palavra maravilhosa! Ele agradou tanto a Deus que Deus o levou para si, e ele não passou pela morte. Presta atenção no que está escrito ali. Quando o pessoal procurou Enoque, gente, é aqui que mora Enoque? Morava. Cadê Enoque? Ele foi trasladado por Deus. Ninguém procura uma pessoa que está morta. As pessoas procuram aquele que está vivo. Pessoa morta, a pessoa diz assim: cadê fulano? Morreu, cadê ele? Ah, o corpo dele está naquele cemitério ali. Mas Enoque não. Enoque, ele teve uma transladação feita pelo próprio Deus, de maneira tão gloriosa, que serviu de testemunho de que isso aconteceu. Enoque foi trasladado. Mas aí acabou aí o ministério de Enoque? Não. Uma coisa interessante sobre o servo de Deus é que até depois da sua morte ele é uma bênção na mão de Deus. É verdade isso que eu estou te dizendo. Porque Enoque, ele deixou como testemunho de Deus o seu filho Matusalém. Seu filho Matusalém como testemunho de que o juízo de Deus viria. Porque o próprio nome de Matusalém já anunciava que Deus iria vir. Já anunciava o juízo de Deus. Já anunciava aquilo que estava para acontecer e que iria acontecer. Matusalém foi o homem que mais viveu na face da terra. Ele viveu 969 anos e morreu de velho. E durante esses 969 anos, o nome dele foi um anúncio de que o juízo de Deus viria. Agora, raciocina comigo, meu querido. Matusalém está andando pela terra. Aí daqui a pouco Matusalém pega uma gripe. Aí o pessoal: epa, vamos cuidar da gripe do Matusalém, porque ele não pode morrer não, hein? Por quê? Porque se ele morrer, o mundo vai acabar. Então Matusalém não pode morrer. Mas por que o Senhor está fazendo essa associação, pastor? Porque hoje, no dia de hoje que nós estamos vivendo, as pessoas estão procedendo da mesma forma. As pessoas não estão preocupadas com a volta de Jesus. As pessoas não estão preocupadas em se voltar para Deus. As pessoas estão preocupadas em que esse mundo aqui um dia não venha acabar. Por isso eles estão preocupados com a ecologia. Por isso eles estão preocupados com o meio ambiente. Por isso que eles estão preocupados em desenvolver vacinas para combater doenças. Eles estão preocupados com diversas coisas, menos com a volta de Jesus, menos com o juízo de Deus. Sabe o que aconteceu depois da morte desse homem chamado Matusalém? Pouco tempo depois, o dilúvio veio sobre a terra. E eu não preciso contar aqui para vocês o que aconteceu na história do dilúvio, porque eu acredito que todo mundo aqui conhece a história de Noé. Depois que Matusalém morreu, Deus enviou o seu juízo sobre a terra através do dilúvio. E todas aquelas vidas ali pereceram, menos a família de Noé, que estava protegida pelas mãos de Deus. Um dia o Senhor Jesus esteve aqui nessa terra. Deus o mandou para cá. Tirou ele do lugar de excelência, porque o Senhor Jesus estava na glória com Deus, no paraíso.
E ele veio para essa terra como homem, caminhou nesta terra como homem. E ele dizia que, olha, eu não sou deste mundo. Ele dizia que o meu reino não é daqui. Ele dizia, olha, eu vou para um lugar e eu quero levar vocês junto comigo. E ele dizia, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque um juízo virá sobre a terra. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. A volta de Jesus é iminente. Ele, exatamente como Enoque, ele não passou pela morte. Aliás, Enoque passou pela morte, mas Jesus ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E depois que ele ressuscitou, ele deu testemunho do que iria acontecer. Quando Jesus ascendeu os céus, ele disse para os seus discípulos: vou para o céu, mas do mesmo modo que eu vou, um dia eu vou voltar para vocês, porque lá eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus está voltando, meu querido. E assim como aconteceu nos dias de Enoque, em que o dilúvio veio e ceifou todas aquelas vidas, ele não quer que a gente também fique aqui para passar pela grande tribulação. Ele quer arrebatar a sua igreja e arrebatar para o céu, levá-la para o céu. Meu amado, você ouviu hoje uma mensagem que fala sobre um homem chamado Enoque, e como esse homem se dedicou a Deus, e como esse homem andou com Deus, e como esse homem ele fazia questão de estar ao lado de Deus, e como esse homem andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Essa noite, esse mesmo Deus que arrebatou Enoque, ele quer também fazer essa mesma obra na tua vida. Porque ainda que você morra um dia, se você morrer com Jesus, ele vai te ressuscitar. Ele vai transformar o seu corpo. E aqueles que estiverem vivos terão o seu corpo transformado e serão arrebatados e levados para o céu pela boda dos cordeiros. Assim diz a palavra do Senhor. E nessa noite, meu amado, você que ouviu essa palavra, eu te convido a fazer como Enoque, a se voltar a tua vida para Deus, a se chegar a Deus e buscar a Deus enquanto se pode achar. Se você ouviu essa palavra, entendeu essa palavra, está aqui hoje, aqui nesta igreja, ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu aconselho você nesta hora a aproveitar a oportunidade, vir aqui porque nós queremos orar por vocês. E se você na sua casa ouviu essa palavra, entendeu essa palavra e sabe que a volta de Jesus é iminente, que o juízo de Deus virá, eu aconselho você na sua casa a se chegar a Deus, a confessar com a sua boca que Jesus ele é o Senhor e Salvador da sua vida, e se colocar nas mãos de Deus também. Amém? Amados, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus, e peço que essa palavra tenha falado no íntimo e no profundo de cada um, assim como falou na minha vida também. Amém? Glória a Deus, aleluia. Quem foi abençoado por essa palavra, dá um glória a Deus aí. Palavra abençoada que veio direto do trono da glória de Deus para nossas vidas. E verdadeiramente, cada domingo que nós vemos aqui, nós estamos recebendo algo diferente, porém com muita consistência da parte de Deus. Amém? Queria chamar o pastor Cardoso aqui à frente, ele vai dar a bênção apostólica. Queria que a igreja se colocasse de pé, que eu vou estar orando para o encerramento do culto. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta noite na tua presença, Deus. Obrigado pelos louvores entoados, Senhor. Obrigado pela tua palavra que foi de encontro, Senhor, muitas vezes ao que nós precisamos, aos que nós necessitamos ouvir de ti, Pai. Obrigado pela nossa igreja, Pai, a Igreja Cristã Resgatando Vidas. Pai, obrigado pela oportunidade que tivemos nesta noite de prestar um culto racional a ti, Pai. Nos leva de volta para o nosso lar, Senhor, debaixo da tua potente e poderosa mão. Nos dá uma semana de bênçãos, Senhor, vitórias e realizações, Pai, porque quando estamos, Senhor, em ti, Senhor, somos realizados pelo poder da tua glória, pela tua graça que nos alcançou, Pai. É isso que eu te peço nessa noite,
E já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Não, André que está aqui não, sou mais baixinho. É o uniforme igual. É o uniforme da portaria. Glória a Deus, Senhor. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela nossa estada aqui hoje, por ter nos protegido a chegar aqui, por ter nos trazido na paz e no amor de Jesus Cristo. E nós agora agradecemos ao Senhor por nossas vidas, pela vida das nossas famílias, pelas nossas esposas, nossos filhos, nossos maridos. Senhor, que o Senhor esteja fazendo a obra nas nossas vidas, nas nossas famílias, Pai. E agora nos leve em paz, em tranquilidade, em segurança para os nossos lares, para que nós possamos testemunhar da Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Porque nós fazemos parte de uma grande família, com muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, Pai. Pega a sua, isso é minha.